na nossa 22ª videoaula, e aqui eu vou estar falando do crescimento e do sinal da função afim. Essa aula aqui está inteiramente ligada à videoaula anterior que a gente falou sobre o gráfico, certo? Além disso, a gente já falou de crescimento e sinal para funções quaisquer. Lá a gente deu um apelo mais o que? Geométrico. Quer dizer, no dado gráfico você estudava o sinal e o crescimento. Aqui a gente vai dar um apelo também algébrico. A gente vai ver que os coeficientes A e B, eles nos dizem muito sobre o crescimento. Principalmente o A, na verdade, né? Sobre o crescimento e o sinal. Tá certo? Então, o que acontece? Vamos primeiro estudar o crescimento aqui. Para estudar o crescimento da função, eu tenho que ver onde ela é crescente e onde ela é decrescente. Eu não sei se você já percebeu, mas a reta ou ela é assim, ou ela é assim. Ou ela cresce, ou ela decresce. Certo? Então, só esses dois casos, tá certo? Mas isso depende estritamente de quem? Do valor de A. Então, eu vou estudar aqui dois casos. Primeiro caso, pegar A positivo. Para estudar o crescimento, o que eu faço? Eu tomo x1, x2 pertencentes a R com x1 menor que x2. Sempre eu faço assim para estudar o crescimento de qualquer função. Tá certo? Tomando esses valores, vindo aqui, vamos aqui para a linha de baixo, para não ficar muito pequeno, né, não faltar espaço, o que tem? Eu posso pegar isso aqui e multiplicar os dois membros por A. AX1 e AX2. Como A é positivo, essa desigualdade não vai se inverter. Você pode até pegar uns exemplos se não acreditar nisso ainda. Eu já usei isso várias vezes, mas vamos lá de novo. Então eu pego aqui, menos 1 é menor que 2, 1 é menor que 3, menos 2 é menor que menos 3, sei lá, todos os casos. Né? Pega assim, esses três casos. Então se eu multiplicar isso aqui por 3, observe que menos 3 continua menor que 6, observe que 3 continua menor que 9, observe que menos 6 continua... Opa, tem um errinho aqui, aqui é menos 3, aqui é menos 2, tá vendo? Já estava dando um nó na cabeça. E menos 9 continua menor que menos 6. Você vê que a desigualdade ela não se alterou, quer dizer, era menor aqui, multipliquei os dois lados por 3 e não aconteceu o quê? Nada. Aqui é a mesma coisa, ó, mantém-se a desigualdade. Certo? Daqui, o que eu faço? Eu posso somar B aos dois membros. Então, AX1 mais B continua menor que AX2 mais B. A soma de um número, da desigualdade, não afeta ela, é como se fosse uma balança. A balança já está desequilibrada. Aqui está o X1, o peso dele, aqui está o X2. Quer dizer, aqui está o X2, ele é mais pesado que o X1, né? Quando substituído na F, né? A F de X1, a F de X2. Perceba que, quando eu somo um B aqui, é como se eu estivesse botando 1 kg em cada prato da balança. A balança pode até se mover um pouco, mas ela jamais vai inverter a ordem do objeto mais pesado e do mais leve. Certo? Ela pode até ficar mais próximo possível um do outro, mas jamais ela vai inverter o prato mais pesado antes, adicionando a mesma quantidade de peso ao prato mais leve e ao mais pesado, ele não vai ter condições dele inverter. Então, isso aqui você chega à conclusão que a F de x1, que é exatamente isso, né? Substituindo x1 em y igual a x mais b, você tem isso, é menor que a F de x2. Logo daqui você tira que F é crescente para todo x pertencente a R. Por que isso? Porque eu peguei x1, x2, o quê? Quais? Quer. Então, minha função terá um aspecto o quê? Assim. Se o A for positivo. Por outro lado, nosso segundo caso é o A menor que 0. Então você vai ter aqui x1, x2 pertencente a R, tais que x1 menor que x2. Sempre para estudar o crescimento, gente, a gente sempre fixa isso, viu? Sempre x1 tem que ser menor que x2. Aí a consequência é que vai nos definir se é crescente ou decrescente ou constante. Então você pega aqui, ó, x1 menor que x2, aí você multiplica por A. Porém, aqui muda tudo. Quando A é menor que 0, aí o pau quebra. Todas essas desigualdades aqui mudam. Por exemplo, se eu botasse aqui o menos 2, né? Vamos até mudar o valor também, para não ficar uma coisa... Perceba que aqui vai dar 2 positivo
e aqui vai dar menos 4, mudou. Aqui vai dar menos 2 e aqui vai dar menos 6, ó, inverteu também. Tá certo? Aqui vai dar 6 e aqui vai dar 4, inverteu também, tá vendo? Então a desigualdade ela passa o quê? Ela inverte quando o valor multiplicado é negativo. E por hipótese, o segundo caso, o A é negativo. Então eu tenho aqui a x1 maior, inverte-se, né? Que é a x2. E da mesma forma, analogamente, eu somo b aos dois lados, quer dizer, eu estou construindo, né, a função. Vai ficar ax1 mais b maior que ax2 mais b. Logo, daqui eu tiro o quê? Isso aqui é o quê? A f de x1. Ela é maior que a f de x2. O gráfico. Então, f é decrescente para todo x pertencente a R. Então, o gráfico é uma coisa assim, ó. Tá certo? Vamos só dar um exemplo aqui para a gente, né, ver na prática. Então, se eu pegasse aqui, ó, exemplo, e revisar um pouquinho a aula passada, né? Esboce o gráfico de y igual a 2x menos 1. Quer dizer, ou eu podia até perguntar, essa função é crescente ou decrescente? Porra, não tem graça, né, fazer essa pergunta. Pergunta besta, claro. A ali é positivo, né? 2. Então ela vai ter uma reta assim. Esse tipo de estudo aqui é muito bom quando você está esboçando um gráfico e você acha uma coisa invertida. Quer dizer, a reta desceu num gráfico como esse, numa função como essa. Você logo desconfia que está o quê? Errando. Então, o gráfico de... Vamos botar aqui uma letra A e uma letra B, né? Y igual a 2x menos 1. E uma letra B, y igual a menos x mais 3. Da mesma forma, só para lembrar, a letra A, o que a gente faz? Y igual a 2x menos 1. A gente zera primeiro o y, então vai ser 2x menos 1 igual a 0. X igual a 2x igual a 1, né? Você passa um para o outro membro. Né? Tá negativo, passa positivo. Então aqui o x dá, divide por 2, meio. Por outro lado, aí você faz o x igual a 0, y igual a 2 vezes 0 menos 1, implica que o y é menos 1. Tá certo? Então, esse gráfico, você já sabe que ele é em que sentido? Para lá. Imagina você marcou 2 pontos, você ligou, não deu. X aqui meio, né? Como você já sabe que é para lá, né? Aí você já livra o meio da reta. E aqui, o y é menos 1, né? Que é o b, né? Você marca aqui. Então, o dobro desse tamanho, né? Seria uma coisa mais ou menos aqui. Então, de fato, ó, perceba que é verdade. Tá certo? A gente até já passou esse gráfico aqui, repete de novo, não tem problema. Tá certo? Mas perceba que o sentido é para cá, ó, crescendo, né? À medida que você pega um valor de x aqui e outro valor de x aqui maior, a imagem também aumenta. Tá certo? Vamos agora para o item B. Você já espera que seja um gráfico que é caído, né? Indo na direção, à medida que você anda no sentido negativo para o positivo de x, o gráfico que ele decresce, a sua imagem cai. Tá certo? Então, letra B, y igual a menos x mais 3. Então, aqui é a mesma coisa, ó, y igual a 0, então menos x mais 3 igual a 0. Implica que x igual a 3. Tá certo? Você pode passar o x para outro membro, né? Ficaria uma coisa assim, né? O 3 ficaria aqui e o x aqui. Para livrar de jogo de cima, tá certo? Se 3 é igual a x, x igual a 3. Você pode fazer x igual a 0. Implica que y é menos 0 mais 3. Implica que y é 3. Então, acabou, né? O que a gente espera? A gente espera que esse gráfico seja o quê? Assim. Será que é? Você marca aqui x igual a 3. Aqui 3 não é x. E y, opa, beleza, o b é 3 também. Então, mesmo tamanho aqui, né? Para ficar parecido. Uma escala boa. Você tem isso aqui, ó. Espero que esteja parecido uma reta, né? Eu dei uma encurvada aqui, mas... Aqui é só um esboço, né? Algo grosseiro.
Tá certo? Tem muito software hoje em celular que faz isso, né, para você conferir. É interessante usar o software, sim. Quando você está numa questão onde isso é um passo da questão, você pode até usar um software aí, um app, né, no celular, no computador, para fazer o cálculo, tá certo? Se a questão tiver muitos passos. Mas de modo geral, aprende aqui que é bem tranquilo, tá certo? Então, com isso aí a gente meio que estudou o crescimento. Aqui eu só fiz 2 exemplos, só a título de verificação mesmo, né? Ó, o A aqui é o quê? Negativo, menos 1. Então, o gráfico da função o quê? Desceu. O A aqui é o quê? Positivo, 2. O gráfico anterior era o quê? Era meio que subindo, né? Indo nesse sentido era uma subida, né? No sentido do negativo para o positivo em x, né? E agora a gente tem o sinal. Pensando que o sinal também depende fortemente do gráfico, entender ele, para não precisar decorar a regra. Que é o seguinte, perceba que essa função aqui em particular, ó, ela é negativa, depois o 3 e positiva. Antes, ó, ela está com a imagem positiva, está acima do eixo x antes do 3. E aí é isso que a gente vai ver. E está inteiramente ligada ao A. Porque, por exemplo, se o meu A fosse uma função assim, perceba que ela já seria positiva para o lado de cá e negativa para o lado de cá. Então, o crescimento, o sinal também, assim como o crescimento, está fortemente ligado ao valor de A. Tá certo? Sinal. Então, de novo, eu tenho 2 casos. Primeiro caso, A positivo. O sinal é estudar 2 inequações em uma equação, que é a seguinte. A primeira inequação é essa. Você sabe onde é que y é positivo. Onde é que ax mais b é positivo. Passo b para o outro membro, fica menos b. E aí divide-se por a, os 2 membros. Só que quando eu divido por a, eu já sei que a é diferente de zero, porque é uma função afim, e sei que a é positivo. Né? Então, a desigualdade o que não muda. Então, x é maior que menos b sobre a. Quer dizer, que ela é positiva, vai ter um maisinho lá, se o x estiver à direita da raiz. Né? Isso aqui é exatamente a raiz. Ou zero, né, da função. E o y vai ser menor que zero se ax mais b for menor que zero. O que isso implica? Que ax é menor que menos b, eu somo menos b dos 2 membros, né? Isso não é problema para a desigualdade, porém, quando eu dividir por a, o a sendo, quer dizer, porém não, né? Da mesma forma como eu dividir por a, o a sendo maior que zero, também não muda. O x é menor que menos b sobre a. Então, a esquerda da raiz, a minha imagem é o que? Negativa. Também, né, a gente tem uma situação assim, né? Se olhar para rigor, você podia já ter pensado logo, ó, menos b sobre a está aqui. Aqui é positivo, está acima do eixo x, aqui negativo, está abaixo a curva, né? A reta, no caso. E aí você resolve a última, y igual a zero. Implica o quê? Que ax mais b igual a zero, implica que ax igual a menos b, implica que x igual a menos b sobre a. No caso aqui, você não se preocupa com a igualdade se o número que você está passando para o outro membro, multiplicando ou dividindo, se ele é positivo ou negativo. Não tem problema. Então, essencialmente aqui está o estudo do sinal para o caso A. Né? Pensa nesse desenho, nesse micro desenho, depois a gente vai fazer um exemplo ali. E o segundo caso? Que é, o segundo caso é que o A é negativo. Então, você vai estudar onde é que o y é positivo, onde é que a imagem da função é positiva. Ax mais b, onde é que isso é positivo? Você passa o b do mesmo jeito para o outro membro, você soma menos b aos 2 membros, né? Então, ax é maior que menos b. Só que tem um problema. Quando você divide por a, e a é negativo, a desigualdade o que? Inverte. A gente até deu exemplo lá no crescimento. Então, x é menor que menos b sobre a. É essencialmente o que ele está dizendo, que a função vai ser positiva antes da raiz, ó, menor que a raiz. Y menor que zero implica que ax mais b vai ser menor que zero onde? Você soma menos b aos 2 membros, até aí não inverte a desigualdade. Só que quando você dividir por a e a menor que zero, aí a desigualdade vira-se. Então, você vai ter o quê? X maior que menos b sobre a. E, fazendo zero, y igual a zero,
Da mesma forma, já está resolvido aqui, né? Só para repassar de novo. Implica o quê? Que AX igual a menos B, implica que X é igual a menos B sobre A. A gente também já viu isso. Isso aqui é a raiz, né? Não precisaria nem ter calculado. Essencialmente, eu tenho uma coisa assim. Meu gráfico vai descer, passando aqui pelo menos B sobre A. Ele vai ser negativo depois da raiz e positivo o quê? Antes da raiz. Tá certo? Essencialmente, vamos pegar aqui um caso, né? Um exemplo para a gente fixar isso aí, ó. E aí a gente vê essas ideias aqui no exemplo. Quer dizer, estude o sinal de letra A, y igual a 2x menos 1, de novo, né? Repetindo aqui toda hora. E letra B, y igual a menos x mais 3. Depois eu vou dar uma regrinha, depois de feito isso, eu vou dar uma regrinha, né? Crescimento, fazer um resumo, né? É o que você encontra às vezes nos livros aí, né? Só que assim, às vezes o livro antecipa demais a coisa, ele já lhe dá o negócio feito. Pô, mas aí não constrói isso, você não mexe com a simbologia e as definições matemáticas, você fica um mero resolvedor de exercício. Você não reflete sobre as coisas, né? Por que que o sinal de A for positivo, a direita vai ser o mesmo sinal, a esquerda vai ser antes. Então já vai ser sinal contrário, quer dizer, já lhe dá o truque sem te explicar. Aqui está a explicação. Então, você tem aqui o seguinte, nessa primeira questão, você simplesmente acha logo a raiz. Então, 2x menos 1 igual a 0 implica que x, fazendo rápido aqui, né, a gente já fez esse caso, dá meio, né? Passa 1 para cá e divide por 2. Então, essencialmente, eu tenho isso aqui, meio. Eu sei que meu gráfico ele corta assim, ó. E é nesse sentido. Por quê? Porque a minha função é crescente. Então eu sei que ela é positiva depois do meio e negativa antes. E 0 aqui no meio. Então, f de x é positiva se x, né? X pertence a quem? Meio mais infinito. F de x é menor que 0 se x pertence a menos infinito, né? Até o meio. E f de x é 0 se x for igual a menos, ou for no caso meio positivo, né? Meio. Certo? Estudei aí o sinal rapidamente dessa função. Estudar o sinal é isso, é escrever de forma algébrica essa coisa aqui. Aqui no caso, ó, você pega menos x mais 3 igual a 0. Então, espaço x ponto mesmo, então 3 igual a x. Então você pega logo aqui e marca o 3. Como você sabe que o A aqui é negativo, você sabe que o gráfico aqui ele é o quê? Descendo, ó. Então, essencialmente, você tem menos depois do 3 e mais antes. E aqui no 3 ela vale 0. O que acontece? F de x positivo se x pertence ao quê? Menos infinito até o 3. F de x é positivo, ou é negativo, né? Positivo fez acima. Se x pertence a 3 mais infinito. E f de x é 0 se x pertence, se x for igual a exatamente o 3. A rigor, a gente tem algumas coisas que a gente demonstrou aqui, mas que eu ainda não quis colocar isso numa tabela, dar um resumo, né, da coisa. Vamos fazer esse resumo aqui agora. Em resumo, o que a gente tem? Se você entendeu isso, vá para o resumo. Se não entendeu, você pode até ir, mas não deixe de voltar, porque senão você vai ficar decorando um monte de coisas sem entender o porquê. E aí, velho, a cabeça da gente não suporta. Então, se eu voltar lá para o crescimento, a gente vai ter o quê? Se A positivo, implica que f de x, quer dizer, implica que f é o quê? É crescente para x, para todo x, né? Para todo x pertencente a R. Se A for negativo, né? Lembrando sempre que eu estou olhando a função dessa forma aqui, né? Y igual a x mais b. Se A for negativo, f é decrescente para todo x pertencente a R. Quer dizer, o gráfico aqui, o gráfico é nesse sentido, aqui o gráfico é nesse sentido, quer dizer, ele desce, né? Quer dizer, nessa direção, né? Sobre o sinal, o que a gente concluiu? A gente pode
escrever da seguinte forma. Se o A for positivo, implica que eu vou ter aqui a raiz menos B sobre A. A minha função vai ser 0 aqui no menos B sobre A. E vai ser o quê? Você faz uma retinha aqui para você lembrar, ó, crescente, ó, A positivo. Positivo antes, negativo depois. Mas é mesmo que dizer o seguinte, na verdade, essencialmente, aqui você chama que é o mesmo sinal de A e o contrário de A. M de A quer dizer mesmo sinal. Sinal não foi abreviado aqui, mas tudo bem, né? De A. Contrário de A é sinal contrário ao de A. Então, A é positivo, né? Então aqui fica menos, que é contrário. A é positivo, então aqui fica mais, que é o mesmo sinal. Tá vendo? Então, às vezes você aprende essas regrinhas, né? E se o A for menor que 0? Da mesma forma, o que você tem? Menos B sobre A. Né? É o ponto de mudança de sinal, né? A sua reta está assim, né? Então, ó, negativo depois, positivo antes. Por isso que é interessante saber a relação de crescimento e sinal, né? Para ficar mais fácil. Essencialmente, a mesma coisa, ó, mesmo sinal de A, tá vendo? Ou seja, a direita é o mesmo sinal de A, se A é negativo é menos, e a esquerda sempre é o contrário. Se A é negativo, veja que a esquerda da raiz está dando o quê? Positivo. Tá certo? Então isso aqui você às vezes encontra nos livros, os livros vão muito direto para isso. Então você acaba com um aprendizado meio raso. Certo? Porque já lhe dá logo o truque, ele não mostra de onde veio. Eu, assim, a princípio, se você quiser já pular pro truque ou ignorar as partes anteriores, beleza, não é problema nenhum. Só que eu não acho interessante, porque aí você perde a oportunidade agora de aprender de fato. Né? Porque eu vejo muito aí, é o cara decorador de forma, né? É musiquinha pra lá, musiquinha pra cá, 1, 2, 3, 3, 2, 1, raiz embaixo todo mundo, não sei o que lá, 2 embaixo todo mundo, raiz não tem 1, um bocado de musiquinha que não serve pra muita coisa, tá certo? Então, beleza. Espero ter entendido. Muito obrigado.